Viver e não terá vergonha de ser feliz. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Jornada de Cura. Esses dias, atendendo uma cliente, ela me perguntou: Isa, o que significa a roda de Sansara, a corrida dos ratos, que a gente lê bastante, a gente escuta bastante sobre isso, eu não estou conseguindo entender. Achei interessante essa pergunta para uma pessoa que estava começando uma jornada de autoconhecimento, estava começando a trilhar essa caminhada de terapia. Porque o que é a terapia? A terapia é o autoconhecimento. Se você não me conhece, está caindo aqui de paraquedas, eu sou Isabel Eifliger, terapeuta, filósofa, professora, e ajudo você a entendermos processos mentais, emocionais e espirituais nessa jornada, nessa vida aqui no planeta Terra, nesse exato momento, né? Então, atendendo essa cliente, ela me perguntou: o que é a roda de Sansara? O que é a corrida dos ratos? Você já se deu conta, e com toda certeza já se deu, que a gente vive num piloto automático o tempo todo. A pessoa que não pisa um pouquinho no freio, ela levanta, vai trabalhar, volta, vai dormir, reza para chegar ao final de semana. Quando chega o final de semana, come um pouco mais, bebe um pouco mais. Parece que a alegria está pura e simplesmente no final de semana, no salário quando vem, no final de semana, no salário quando vem, no final de semana. Não tem tanta outra alegria. E aqui está o grande problema. Nós não viemos no planeta Terra para isso. A gente não está aqui no planeta Terra só para isso. Claro que estando aqui nós precisamos nos dignar, né, com uma vida digna. Nós temos que ter uma casa, nós temos que ter roupa, é bom ter um carro, é bom ter um conforto, é bom ter uma estabilidade, é bom para o ser humano tudo isso, né? E para isso a gente precisa trabalhar, e para isso a gente precisa adquirir algumas coisas, a gente tem contas, a gente precisa honrá-las. Tudo isso não está por nada errado. A questão é só fazer isso da nossa vida. A questão é o foco da nossa vida ser isso. Aqui está o grande X da questão. E muitas vezes as depressões, as ansiedades, o vazio que sentimos, a falta de sentido que sentimos. Ultimamente, a maioria das minhas clientes chegam com essa queixa: vazio, falta de sentido. Isa, eu tenho tudo que eu preciso. E percebe a expansão de consciência dessa pessoa que vem? Eu tenho tudo o que eu preciso. Quando uma pessoa me diz isso, é sinal que ela já está num outro nível de expansão de consciência. Porque qual é o nível da maioria das pessoas da humanidade? Qual o nível de 90% das pessoas da humanidade? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não tenho aquele outro, eu quero aquele outro. Então, a maioria das pessoas está ainda mais rodando nessa corrida dos ratos porque está sempre correndo atrás de algum ter. Então, a gente tem o sonho de ter aquele carro, aí a gente consegue comprar aquele carro, mas dali uma semana já esqueceu daquele sonho, já está sonhando outra coisa. Eu quero comprar aquela roupa, eu consegui comprar aquela roupa, dali 2, 3 dias eu já estou sonhando com outra roupa. A questão não é o querer. É importante nós querermos. Eu falava ontem no grupo Desafio Me Liberto, a questão não é a gente querer, né? A questão não é a ambição, a questão é a ganância. São duas coisas um pouco diferentes. A ambição é a gente querer ter mais. E é bem necessária essa ambição, porque é essa ambição que faz a gente levantar todas as manhãs, essa ambição que faz a gente fazer um curso novo, essa ambição que faz a gente se desafiar a aprender coisa nova, por conta desse sonho, desse desejo que a gente tem de ir além. Então a ambição é muito saudável. Agora, a ganância é o problema. O que é a ganância? Desenfreadamente eu quero ter mais, e eu não consigo olhar para trás e agradecer aquilo que eu já tenho. E usufruir de forma madura tudo que eu já tenho. E de forma equilibrada tudo que eu já tenho. Isso é ganância. Então, uma pessoa que chega para mim e diz: Isa, eu tenho tudo o que é necessário, tudo que eu preciso, eu tenho paz e mesmo assim eu sinto um vazio. Mais do que nunca, pessoas vêm chegando com essa sensação.
Mas não te preocupe, para mim, eu terapeuta da nova era, eu terapeuta desse processo de transição planetária, isso é muito positivo. Por quê? Porque a pessoa tá na roda de Sansara. O que é a roda de Sansara? É eu dar conta dessa vida medíocre. Então eu dou conta que eu tô fazendo, eu me dou conta que eu tô fazendo sempre as mesmas coisas no piloto automático sem um propósito. Essa é a roda de Sansara. E dentro de mim vem aquela vozinha, mas você não veio só para isso. Sério que a vida é só isso? Sério que todo esse nascer, desenvolver, despertar habilidades, estudar, fazer faculdades, a gente se desafiar, superar um montão de coisa, é só para isso? É só para pagar conta, pagar boleto, ficar esperando o final de semana, sextou. O que a pessoa mais quer ouvir é sextou. E aí processos emocionais de invalidação, de baixa estima, sou gorda, sou feia. Então processos de botox e de cirurgias e de coisa arada. Por quê? Porque eu não me amo, porque eu não me gosto, porque eu não me aceito. E aí a gente vai olhar para essa história dessa pessoa e aí eu lembro de Freud, né? Freud dizia muito de que todos nós, o que no fundo, o que a gente não quer inconscientemente, é sermos parecidos com nossa mãe e com nosso pai. Por isso que a gente não se ama, não se aceita, por isso que a gente faz cirurgia e plástica e não sei o que, né? A gente vê por aí no planeta, no Brasil, né? Não precisa ir muito longe. A gente vê por aí pessoas que têm fama, têm sucesso, têm grana, inclusive pessoas do autoconhecimento, terapeutas, que vivem fazendo procedimentos estéticos, ou seja, eu prego para os outros, eu ajudo os outros a se libertarem das suas culpas, dos seus medos, da sua baixa estima, mas no finalzinho de tudo ali, a linguagem subliminar que eu passo para os meus seguidores, eu também no final das contas eu não me aceito, porque a partir do momento que eu sou linda, tá tudo perfeito comigo, um cabelão lindo, maravilhoso, sei lá, tá tudo perfeito. Não, mas eu tô o tempo todo fazendo procedimento estético. E aí a gente olha para uma foto 4 anos atrás, ela é bem diferente do que uma foto de agora. Por quê? Porque o rosto já mudou, o corpo já mudou. Ou seja, há também uma insatisfação ali dentro, mesmo nessa pessoa que arrasta multidões num processo de autoconhecimento. Entende? O trabalho interno de cada um é de todos nós. Mesmo quem está no topo lá da pirâmide, num processo de autoconhecimento, arrastando multidões, né? Que é mestre, que é mestra, de multidões nesse processo de busca de autoconhecimento e de libertação pessoal. Qual é o nosso caminho? Qual é a nossa jornada? Ok, viver esse processo da roda de Sansara, porque é necessário a gente ter dinheiro para pagar as contas, mas ao mesmo tempo a gente perceber que o nosso propósito, a nossa missão é outra. Então, é como se a gente deixasse um pezinho aqui nessa estrutura da Matrix, que também entre nós chamamos, né? Esse processo mais filosófico, ideológico, né? Sair dessa Matrix, que essa Matrix tem lá os seus processos ideológicos de controle, inclusive, né? A Matrix não quer que as pessoas saiam dela, que as pessoas critiquem, que as pessoas entendam, eu não nasci só para isso, né? E quem que sustenta a Matrix? Todas as instituições. A própria religião sustenta a Matrix, a própria política sustenta a Matrix, a própria ciência, toda a linha farmacológica sustenta a Matrix. Porque, de novo, está dentro da roda de Sansara. Eu não como direito, eu trabalho demais para ter um pouco mais, para pagar as contas, aí eu me angustio, me agonio, eu adoeço porque eu não como direito, eu adoeço porque eu não tenho tempo, eu não tenho paz, eu não tenho instaurado na minha vida uma rotina que eu consiga olhar para mim, que eu consiga fazer silêncio dentro de mim, que eu consiga fazer o que eu amo, sobretudo, fazer o que dá sangue nos olhos, como a gente diz, né? Então a gente acaba estando num trabalho medíocre, com relações medíocres, porque é aquilo que dá para pagar e que dá para sustentar, porque a Matrix nos disse que a gente tem que ser grato com o que dá. Eu, por muito tempo, tive instaurado dentro de mim que eu tinha que agradecer esse trabalho porque vai que não tinha ele. Então, um montão de gente na humanidade faz aquilo que não gosta. Não escolheu aquela empresa porque gosta, escolheu porque conseguiu aquele emprego e a empresa paga.
Mas se você pudesse ser o teu... E é uma pergunta que eu faço para as minhas clientes, tá? Se o dinheiro não fosse o problema, o que você estaria fazendo hoje? Até hoje, 100% dos processos terapêuticos que eu acompanhei e conduzi, a pessoa me responde que não estaria ali onde ela está trabalhando. Não estaria ali nesse ambiente. Estaria fazendo outra coisa. E aí a pergunta aí, por que você não está fazendo outra coisa? Ah, porque não me dá dinheiro, porque eu tenho medo que não dá certo, e como é que eu faço para pagar as contas? E se eu passo necessidade, se eu fico na escassez, e se eu fico devendo? Então, todos esses medos são instaurados nessa corrida dos ratos, nessa roda de Sansara. Todos esses medos são instaurados na Matrix. E a questão da culpa também é muito instaurado na Matrix, que vem muito das religiões, né? Então, eu sou pecadora, eu sou culpada porque eu sou pecadora, então eu preciso de um salvador, que seja Deus, que seja a política, ou que seja os remédios. Para a doença é os remédios, a ciência, então eu preciso confiar nisso. Para a religião, para a espiritualidade, é Deus. Então, se eu não estou na religião, eu vou para o inferno. Mas não é bem assim. Não é exatamente bem assim. Claro que eu preciso me conectar com a espiritualidade, isso sem sombra de dúvidas. Agora, hoje nós temos formas de nos conectar com a espiritualidade, o que nós chamamos de espiritualidade livre, e não necessariamente conectado a uma religião. Até porque, por algum tempo atrás, o que se dizia? Se você não é da católica, você vai para o inferno. Todo o resto é pecado. Se você não é da evangélica, você vai para o inferno, todo o resto é pecado. Se você não é da espírita, você está na mentira, todo o resto é pecado. E interessante é que cada religião tem a sua ideologia, e uma oposta da outra. Interessante, né? E uma oposta da outra. Então, qual que é a verdade? A verdade é a verdade de cada um. É aquilo que responde para a minha vida. É aquilo que me deixa paz na vida. É aquilo que me faz estar em paz comigo, com o mundo e com a vida. Ali está a minha verdade. Então, com certeza, uma das verdades que eu não abro mão e que eu conduzo os meus processos terapêuticos é a espiritualidade. Com toda certeza. Uma pessoa que não tem vínculo com a espiritualidade, eu trago ela. Por quê? Porque nós somos físico, mente, vibração, energia, emoção, emocional e espiritual. Então, uma pessoa que não tem esse vínculo espiritual é uma pessoa que não é inteira. Agora, não necessariamente esse vínculo espiritual precisa ser um vínculo com uma religião. Não necessariamente. Hoje nós temos processos de espiritualidade livre que nos dá um suporte, um caminho de preenchimento espiritual, de preenchimento da alma, e que a gente não precisa estar lá, sei lá, morando dentro da igreja. Até porque, vamos combinar, tem muita incongruência dentro das igrejas, né? Então, se a igreja fosse a solução, quem está lá dentro da igreja não teria depressão, não teria burnout, não teria ansiedade, não teria processos crônicos. E muitas vezes o que a gente vê é bem o contrário. A pessoa que está lá dentro da igreja é que tem mais processos crônicos. Por causa do quê? Por causa da sobrecarga de dar conta. Porque quem está lá, um líder que está lá dentro da igreja, também é sugado. Eu digo de carteirinha. Teve uma época, né, depois que eu saí do convento, eu continuei conectada com vínculos na igreja, nas igrejas, e teve uma época que eu estava mais na igreja do que em casa. Inclusive, meu marido teve um dia que disse: tu não quer levar um colchão junto e já ficar lá? E numa ocasião um padre me questionou, né, eu participo da igreja católica, animo, canto, enfim, né, e numa ocasião um padre me questionou: mas por que tu não vai naquela religião, por que tu não vai naquela reunião, por que tu não tá participando aqui, ali, acolá? E eu disse para ele: que sentido tem eu estar aqui rezando e depois eu brincar com meu parceiro em casa? O que é mais importante para a religião? O casamento abençoado e uma família abençoada e a gente se dando bem? Ou então a gente se separa lá em casa para eu estar aqui como líder? O que o senhor prefere? E aí ele também se deu conta. Mas, claro, tudo isso, há uma imaturidade dentro de nós. Havia uma imaturidade dentro de mim. Que imaturidade que é essa, Isa? Uma imaturidade da minha dificuldade de me posicionar. Então, eu saí do convento, eu era mandada, pau mandado, né? No convento a gente faz voto de pobreza, voto de castidade, então poucas coisas eu escolhia, né?
Inclusive, o que eu ia trabalhar, com quem eu ia trabalhar, onde eu ia morar, tudo isso era escolha da madre provincial, da madre geral. Então, a gente pouco escolhia. Eu saí de casa nova, eu não escolhia lá, eram meus pais que escolhiam. Eu fui pro convento, fiquei até os 30 anos no convento, lá escolhiam para mim. Então, eu nunca desenvolvi essa habilidade de escolher e de sustentar essa escolha. Então, quando eu saí, é lógico que tinha dentro de mim instaurado um processo de que eu precisava agradar. Entende? Então, todo esse caminho de autoconhecimento eu fui trilhando para chegar num lugar, que não é um lugar físico, mas é um lugar dentro de mim, de eu me posicionar e sustentar e dizer, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou naquela reunião. Eu escolho não ir naquela reunião. Por causa disso, ou não preciso nem me justificar. Entende? Porque se a gente não sabe se posicionar, todo mundo abusa. O mundo abusa. A roda de Sansara é isso. É um abuso da nossa vida, é um sugar sobrenatural da nossa vida, que quando a gente percebe, a gente tá doente. E interessante que quando a gente tá doente, ninguém vem nos pedir nada. Ao contrário, as pessoas falam, ai, coitadinha. Né? Então, quando a gente tá doente, a gente não serve mais para nada. Então, quem que tem que se posicionar? Isso eu faço, isso eu não faço. Isso eu assumo, isso eu não assumo. Não, porque eu não quero, porque eu não me sinto de fazer. E ponto. Então, esse posicionamento e conseguir sustentar a nossa vida é aqui que eu queria chegar. Aqui é o ponto. Como é que eu saio da roda de Sansara? Eu ter a consciência que a única pessoa que tem que se posicionar e fazer as suas escolhas sou eu. As pessoas vão sempre estar nos pedindo coisas. As pessoas vão sempre estar nos exigindo coisas. As pessoas vão sempre estar nos dizendo, tu tem que. E eu costumo dizer, eu não tenho que nada. O único tem que é morrer. E eu também escolhi. Porque se eu escolhi vir para o planeta Terra, eu escolhi morrer. Aliás, hoje em dia já entendo, não é nem morte, né? Porque morte é o fim. Não, a gente não tem fim. A gente só faz uma passagem. A gente deixa essa roupinha, né? Essa carcaça a gente deixa aqui, porque é a carcaça que ela só aguenta aqui no planeta Terra, na matéria, né? E aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa alma, o nosso espírito, ele segue viagem. Uma viagem que a gente vem seguindo há muito tempo. Porque vamos combinar, todas as religiões são de acordo de que a nossa alma é milenar, de que a nossa alma é imortal. Agora, não vamos adentrar aqui onde é que ela estava antes da gente estar aqui. Mas, bom, se a nossa alma é imortal, é porque a gente está seguindo uma viagem há muito tempo já. Então, depois que o corpo cumpriu o seu propósito aqui, ele fica. A nossa alma vai aonde? Ela é imortal. Então, ela segue viagem. O que algumas religiões não têm competência de responder é onde é que estava essa alma antes de vir para cá e por onde ela segue depois que ela vai. Né? E de onde ela veio para eu estar aqui se ela é imortal? Então, de algum lugar ela veio. Mas não vamos adentrar nessas questões religiosas espirituais, tá? O assunto é a roda de Sansara, a corrida dos ratos. E aí a pergunta talvez que você está se fazendo, como é que eu saio dessa roda de Sansara? Você já está saindo dela. Se você ficou nesse vídeo, nesse programa até o final, é porque dentro de você já tem uma sede de saber mais. Aqui é a abertura do portal, é a abertura da porta para você começar a sair dela. O fato de você se dar conta de que ela existe, de que você tem uma sede de sair desse ciclo vicioso, de que não te leva a nada, de que não te preenche, se você já percebeu que tem um vazio ali dentro, se você já se deu conta, já parou se perguntando, mas será que é só isso na vida? É porque já está acontecendo com você o chamado despertar. O que é o despertar? É um processo agora da transição planetária que muitas pessoas está acontecendo. É esse acordar para que essa vida, um ciclo vicioso sem sentido, para que tenha respostas, para que não seja só isso. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo até o final, é porque você já está despertando e é porque você tem sede de saber o que mais você pode fazer para sair dessa roda de Sansara. E aí, se você tem interesse em saber o que você pode fazer concretamente no seu dia a dia para sair dessa roda de Sansara, para sair dessa corrida dos ratos
e para sua vida ter mais sentido, para você encontrar mais paz ali no seu coração, para você encontrar uma resposta dentro de você, para você preencher a sua alma com consistência, com sentido, eu convido você para você estar comigo no próximo programa, que nós falaremos então coisas práticas, o que fazer no seu dia a dia para você encontrar sentido. Se você gostou desse vídeo, desse programa, encaminhe para outras pessoas poderem ter acesso e fica atento às redes sociais, ao canal 14 TV Cidade, para o nosso próximo programa com elementos práticos do que você pode fazer para sair dessa roda de samsara, para você se sentir preenchida, preenchido, para a sua vida ter mais sentido, para você cumprir o seu propósito, a sua missão, o que você veio ser, fazer e ter aqui no planeta Terra. Até o próximo programa. Viver e não terá vergonha de ser feliz.